A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, estudar os eventos escatológicos e, nos últimos meses, o nosso propósito, o nosso objetivo é estudar o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é evangélico, você que é cristão, independente da sua denominação. Quero também agradecer aqui especialmente às pessoas não evangélicas ou às pessoas de outras religiões, mas que estão acompanhando a programação da Rede Brasil, também estão assistindo os Instantes Finais, e o nosso desejo é que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você já é cristão, o nosso desejo é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente. Se você ainda não é cristão, não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Mais uma vez, nós gostaríamos também de lembrar aí o número do WhatsApp do programa, está aparecendo aí na sua tela, não é? O 994661010, isso, que é através desse contato aí, que é um meio de comunicação muito rápido hoje, não é muito comum o WhatsApp. Você pode interagir conosco, você pode enviar a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Fique à vontade para você opinar, criticar, sugerir ou para você perguntar. Agora, é bom nós lembrarmos, né, da importância de você colocar seu nome, colocar a sua cidade, seu bairro, sua igreja, para facilitar a resposta aqui, para nós mencionarmos o seu nome. E eu lembro mais uma vez, né, as muitas formas, as múltiplas maneiras de você assistir a nossa programação, não é? Além do canal de televisão, você tem o YouTube em 2 canais diferentes, tem o Rede Brasil Oficial, tem o IEADPE Oficial, você também tem o site, né, www.iadpeplay.org.br, e você pode também assistir pelo aplicativo Rede Brasil TV, você pode baixar aí no Play Store, você pode assistir do seu próprio celular, onde você estiver. Se você está assistindo ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 15 do livro do Apocalipse. Na verdade, pode conferir na sua Bíblia, você tem uma Bíblia aí, confira por gentileza. Na verdade, os capítulos 15 e 16 falam do mesmo assunto. Não tem um título acima do capítulo 16, observou isso? Muito bem, porque o título do capítulo 15 estende-se até o capítulo de número 16, que fala exatamente sobre aqueles 7 anjos com as 7 últimas pragas ou as 7 últimas taças da ira divina. Você sabe disso, mas eu vou relembrar, vou fazer uso das palavras de Paulo, né? Eu não me canso de dizer-vos as mesmas letras, porque é segurança para vós. Durante a grande tribulação, durante o período tribulacional, haverá 3 séries de juízos, 3 séries de julgamentos, né? São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. Já estudamos os selos, que está lá no capítulo de número 6. Já estudamos sobre as trombetas, que está lá no capítulo 8 e 9 do Apocalipse. E nessas últimas semanas estamos estudando sobre as 7 últimas taças. Abre a tela, por gentileza, por favor. Muito bem, os 7 anjos com as 7 últimas pragas, que é exatamente as taças que serão derramadas sobre a terra. Um detalhe importante, não é, que é bom nós lembrarmos que, na verdade, estas pragas, essas taças, estão no capítulo 16. Pode trazer a tela, por favor. O capítulo 15 é uma espécie de introdução. E nós já estamos alguns programas estudando esse capítulo, porque ele é muito rico em detalhes. Eu já falei, mas eu vou repetir. Nós estamos procurando, na medida do possível, trazer não só uma explicação do livro do Apocalipse, mas trazer uma aula de teologia, não é? Para que você possa conhecer um pouco do que é que nós estudamos no nosso seminário teológico. Nós estudamos sobre os anjos, nós estudamos sobre a Bíblia, nós estudamos sobre salvação, enfim. Então, claro que estamos fazendo isso de acordo com o texto bíblico. Então, se o texto bíblico fala de evangelização, nós explicamos um pouco sobre a evangelização. Se o texto bíblico fala sobre anjos, nós vamos falar um pouco sobre os anjos.
Se o texto bíblico fala sobre adoração, nós vamos explicar um pouco sobre adoração, e assim sucessivamente, para que você possa não só conhecer o livro do Apocalipse, mas você ter pelo menos uma visão da teologia de forma geral. Até porque muitos dos nossos alunos, né, não têm, por alguma razão, não pode ir para uma faculdade, um seminário teológico, não pode estudar na nossa STEADEB e ter a oportunidade de ter na sua casa uma sala de aula, né? Então hoje o que é que vamos fazer? Nós vamos relembrar rapidinho os 4 versículos que nós já estudamos do capítulo de número 15 e vamos estudar hoje dos versículos 5 a 8. Hoje o nosso objetivo é concluir o estudo do capítulo 15. Mas eu sempre gosto, é uma metodologia que nós usamos não só nos instantes finais, mas também lá na sala de aula, de relembrar, de recapitular, de reforçar aquilo que nós já vimos. Então vamos recapitular rapidinho os versículos 1 a 4, por gentileza. Bem, versículo 1, João disse que viu um grande e admirável sinal no céu, ou seja, uma outra visão. E que visão era essa, João? Ele diz, 7 anjos que tinham as últimas pragas, porque nela está consumada a ira de Deus. Já falei, a ira de Deus, ela torna-se necessária por conta da pecaminosidade do homem. No versículo de número 2, nós vimos que João viu um piso diferente, que não tem aqui na terra, não tem nenhum porcelanato, não tem nenhuma cerâmica que possa comparar. Ele diz como um mar de vidro misturado com fogo, foi a forma de ele descrever lá o piso celestial, vamos dizer assim, e viu aquela grande multidão que saíram vitoriosos da besta. Que multidão é essa, professor? É a igreja? Não, não é a igreja. Aí são aqueles que são os mártires da grande tribulação. Aqueles que durante o período tribulacional não vão aceitar a religião do falso profeta, não vão aceitar a marca da besta, não vão adorar a imagem do anticristo, saíram vitoriosos no sentido de não cederam à tentação, não adoraram a besta. Mas claro, serão mortos, até porque são vistos lá no céu. E esse texto diz que eles tinham harpas das mãos, que mostra que o céu também é um lugar de louvor e adoração. No versículo de número 3, nós vimos o cântico, não é? Que cântico maravilhoso é este que essa multidão vai cantar? É um cântico que tem 3 propósitos aí. Primeiro propósito é o cântico de Moisés, que fala da libertação lá do Egito. Nós citamos mais uma vez, capítulo 15, do livro do Êxodo, que tem esse cântico de Moisés. Tem o cântico do Cordeiro, que é o cântico, é o hino da libertação do poder do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado, do que Cristo fez por nós, mas também é um hino de adoração a Deus. Veja que esses seres, esses santos que estarão lá no céu, estarão enaltecendo a pessoa de Deus, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo, Rei dos Santos. Nós já explicamos, não vamos explicar, porque já explicamos cada um desses títulos, né? Falando das obras de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, nós já explicamos. E finalmente o versículo 4, que foi o último texto que nós já estudamos, pode abrir a tela, por favor, versículo 4. Aí eles dizem, são esses seres, né? Esses santos que estarão louvando lá no céu: quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Nós já explicamos aí, né, que todos os homens, crentes e não crentes, ateus e incrédulos, todos, em algum momento, vão se curvar diante de Deus e diante de Cristo. Alguns, os santos, vão se curvar diante do tribunal de Cristo. Outros hão de se curvar diante do julgamento das nações, quando Cristo vier em sua glória, e outros vão se curvar lá no juízo final. Mas, de alguma forma, em algum momento, todos os homens vão se prostrar diante de Deus e do seu Cristo. Inclusive, nós concluímos o programa anterior citando Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11, quando Paulo deixa bem claro que
Deus exaltou a Cristo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se curve, né? Todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A partir de então, vamos estudar os versículos 5 a 8, que vai aparecer algo novo aí no livro do Apocalipse, né? Novo no sentido de dizer no livro do Apocalipse. Veja que coisa maravilhosa. Veja o que diz o versículo 5. Pode passar na tela, por favor. Pode passar, por favor? Muito bem. E depois disto, depois de quê, João? Depois daquela visão, daqueles santos, né? Naquele mar de vidro, cantando, exaltando a Deus e a Cristo. Depois disso eu olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Você já deve ter percebido, se você é um telespectador assíduo do programa Instantes Finais, eu já falei sobre esse tabernáculo aqui algumas vezes, que é uma espécie de um templo móvel, um lugar de culto, um lugar de adoração. Se você ler o livro do Êxodo, você vai perceber que no capítulo de número 14, os hebreus saem do Egito, capítulo de número 15, 14 eles atravessam o Mar Vermelho, capítulo 13 do Êxodo eles saem do Egito, capítulo 14 atravessam o Mar Vermelho, capítulo 15 o Cântico de Moisés, capítulo 16 começa a jornada com destino à terra de Canaã. No capítulo 19, eles chegaram na península do Sinai, Deus faz um pacto, uma aliança com o povo, Moisés sobe ao monte. E lá no capítulo de número 25, Deus diz a Moisés que ele deveria recolher ofertas do povo para fazer um tabernáculo, um templo, um lugar de culto, um lugar de adoração. Deus sabia muito bem que aquela jornada, aquela peregrinação duraria 40 anos. E Deus sabia que era necessário que houvesse um lugar em que os hebreus pudessem, durante aqueles 40 anos, oferecer suas ofertas, os seus holocaustos, os seus sacrifícios e adorar a Deus. E assim, Deus deu a Moisés o modelo, como deveria ser feito este tabernáculo, que era uma espécie de um templo móvel, que era feito de madeira, de prata, de ouro, de tecido, de peles de animais. Então, havia vários materiais que era feito aquele tabernáculo, aquele templo móvel, que tinha, na realidade, 6 objetos. Então, deixa eu ver se dá para você ver aqui essa imagem, né? Isso é uma imagem, claro, meramente ilustrativa, né? Mas aqui só dá para você visualizar duas peças ou 2 objetos, né? Aqui está o altar dos holocaustos, que era o lugar onde os sacrifícios, as ofertas, os carneiros, as ovelhas eram oferecidas a Deus, eram queimadas aqui. E aqui está a pia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, né, se banhavam. Aqui dentro havia 2 compartimentos. Aqui, nesta tenda aqui fora, chama-se o átrio. E aqui nesta tenda havia 2 divisões principais. Aqui estava o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santo, que era o local onde o sacerdote tinha acesso, havia 3 objetos. Estava ali o altar de oração, o altar de incenso, né? Do incenso, melhor dizendo. Estava uma mesa com os pães, que eram colocados 12 pães naquela mesa, representando as 12 tribos de Israel. E estava o candelabro, que era uma espécie de um candeeiro. E havia um véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, ou também chamado Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, feita de madeira, coberta de ouro. Havia na tampa da Arca da Aliança o que chamamos de propiciatório. Havia 2 querubins de ouro que estavam ali não para serem adorados,
mas estavam ali para representar a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos querubins, e aqueles querubins estavam olhando para dentro da arca com as asas que tocavam uma na outra, e dentro da arca da aliança estava as tábuas da lei, escrita, não é, por Deus, estava a vara de Arão que floresceu, e havia uma botija com maná, como uma prova de que Deus havia cuidado do povo durante os 40 anos de peregrinação. E era desta arca da aliança que Deus se manifestava, que Deus falava com o povo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, que realizava aqui a oferta, o holocausto, e ele entrava aqui com aquele sangue daquele animal que foi morto, ele passava pelo lugar santo, onde estava a mesa, o altar de incenso, estava o candelabro, e ele adentrava uma vez no ano, no lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, e aspergia nas 4 pontas do propiciatório, da tampa da Arca da Aliança, aquele sangue que era um sinal, um símbolo do sangue de Jesus que seria derramado no futuro. Mas que coisa interessante. Depois que os filhos de Israel conquistam a terra de Canaã, que dividem as tribos, aí vem o período, né, que você já sabe, o período dos juízes, depois vem o período da monarquia, e depois Deus diz que deveria ser construído o templo. Isso ocorreu mais ou menos por volta do ano 950 a.C., quando Salomão constrói o templo, e aí sim, em Jerusalém, é erguido um templo, que ainda hoje existe só o Muro das Lamentações, né? Que era o lugar de culto e de adoração do povo judeu. Então, na realidade, o tabernáculo era um templo móvel. Quando a coluna de nuvem parava, os hebreus sabiam que era momento de acampar, então vinham os levitas e montavam esse templo, montavam este tabernáculo, e quando a coluna de nuvem se erguia e seguia caminhando, aí os levitas desmontavam o tabernáculo para seguir a sua jornada, a sua peregrinação. E é interessante que a Bíblia deixa bem claro que este tabernáculo, com os seus utensílios, era uma sombra das coisas futuras. Se nós lemos, por exemplo, lá na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 5, nós vamos perceber isso. Capítulo 8, versículo 5 da Epístola aos Hebreus diz assim: os quais... Deixa eu ler o versículo 4 para ficar mais fácil a compreensão. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Cristo não poderia ser um sacerdote da terra, porque ele não era da tribo de Levi, não era da família de Arão, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Veja que coisa interessante. Que os sacerdotes, o sacerdócio, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ainda eu poderia ler Hebreus capítulo 9, versículo de número 23, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Então, de alguma forma, de alguma maneira, aquela tenda, aquele tabernáculo lá do Êxodo, lá dos filhos de Israel, ele era uma sombra ou uma figura daquilo que estava lá no céu. Se você está acompanhando a explicação do livro do Apocalipse, você sabe que nós já falamos sobre as visões de João do Apocalipse, que ele chega a ver objetos que eram lá do tabernáculo. Confira, por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo de número 11, versículo de número 19, do livro
do Apocalipse diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e este templo aqui tudo leva a crer que foi o tabernáculo, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Então, o que foi que João viu? João viu a arca da aliança. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido a mesma que foi feita por Bezalel e Aholiabe. Não creio nisso. Creio que aquela que estava lá na tenda do tabernáculo era apenas uma figura daquilo que está lá no céu. E nós podemos observar ainda no livro do Apocalipse, no capítulo de número 8, versículo de número 3, que aparece um dos objetos. Diz assim: e veio outro anjo e se pôs junto ao altar. Que altar é esse? O altar de incenso, que era um dos objetos que estava também lá no tabernáculo, foi visto do céu. E ainda no capítulo de número 14, o versículo 18 diz: e saiu do altar outro anjo. Tudo leva a crer que era o altar de incenso. Então é interessante que, lendo o livro do Apocalipse, João vai ver nas suas visões, nas suas revelações, a realidade daquilo que houve lá no Êxodo. Já lemos em Hebreus que aquele tabernáculo, ele era uma sombra das coisas celestiais. Vamos voltar para o texto agora, já que falamos um pouco do tabernáculo. O que era o tabernáculo, para que serve o tabernáculo? Vamos voltar para Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Vamos voltar para o texto. E depois disto, pode abrir o texto, por favor, a tela. Isso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então, o que é que dá-nos a entender? Que João viu como se o tabernáculo, essa tenda, que foi aqui na terra lugar de culto e de adoração. E mais uma vez eu digo, não acredito que seja o mesmo. Não acredito que foi os objetos feitos por Bezalel e Aholiabe que está no céu, porque no céu é a realidade das coisas. Aquele que estava na terra era apenas uma sombra. É claro que o que está no céu não foi feito por mãos humanas. Mas veja o que diz o versículo de número 6, por gentileza. Capítulo 15, versículo 6. Pode passar a tela. Aí, João viu ainda, além desse tabernáculo, diz: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. É como se eles tivessem saído aí deste tabernáculo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Então, João tem essa visão agora que esses 7 seres angelicais, esses que vão derramar na terra as 7 pragas ou as 7 taças da ira de Deus, como é que eles estavam? Vestidos de linho puro e resplandecente. O que significa isso, professor? Linho puro e resplandecente fala de quê? Fala de justiça dos santos, fala de santidade, né? Então, eram seres angelicais santos e eles estavam cingidos com o cinto de ouro pelo peito. Foi o detalhe que João percebeu. Veja o que diz o versículo 7, por gentileza. Versículo 7. Pode abrir a tela, por favor. Capítulo 15, versículo 7. Ele diz: e um dos 4 animais. Que animal é esse, professor? Eu vou relembrar. Porque lá no capítulo 4 do livro do Apocalipse, João viu 4 animais. Pode trazer a tela, por gentileza? Como sempre tem pessoas que não estão acompanhando o programa desde o início, diariamente nós recebemos mensagens: olha, eu não sabia desse programa, olha, eu comecei a assistir esta semana, eu não sabia deste programa. Então eu já expliquei sobre estes 4 animais quando nós explicamos o capítulo 4 do livro do Apocalipse. O capítulo 4, que é um dos capítulos mais extraordinários. Eu gosto de falar desse capítulo, porque João viu o trono da majestade, João viu 24 tronos, João viu o cordeiro e João viu 4 animais. Capítulo de número 4, versículo de número 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, primeiro eu gostaria de dizer que aqui não é no sentido literal. No céu não tem animais.
Esses animais, tudo leva a crer que são serafins ou querubins, são seres angelicais. E que ele é apresentado aqui de uma forma figurada, como que aparentando animais. Versículo 7 diz que o primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, o terceiro tinha o rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Isso nos mostra como Cristo foi apresentado nos evangelhos. Jesus foi apresentado por Mateus como um leão, como o rei de Israel. Jesus foi apresentado no evangelho de Marcos como um bezerro, como um servo sofredor, aquele que veio para servir. Jesus foi apresentado no evangelho escrito por Lucas como um homem perfeito. E Jesus foi apresentado no evangelho escrito por João como Deus, como aquele que veio do céu, como aquele que é eterno, aquele que é divino. Por isso, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, é um desses animais que aparece aí no versículo 7. Volta o texto mais uma vez. E um dos quatro animais, qual? Não sei, o texto não diz, eu não vou aqui especular. Se era aquele semelhante ao leão, se era o que era semelhante a uma águia voando, ou semelhante ao rosto de homem, não sei ao certo. Mas um desses quatro animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, o que é que nós vamos perceber aí? A ira de Deus que será derramada sobre a terra, quando? No período sombrio da grande tribulação. No capítulo de número 14, versículos 9 e 10, e é bom lembrarmos isso. Eu já falei sobre a ira de Deus e o porquê de Deus derramar essas 7 pragas, pelo que estará acontecendo no mundo durante o período tribulacional, não só sobre o que está ocorrendo hoje, mas no futuro, em que os servos de Deus estarão sendo perseguidos, torturados e mortos. E é claro que Deus vai punir, Deus vai castigar os homens. Aqueles que estiverem na terra maltratando o povo de Deus pagarão pelos seus atos, como Deus fez com o Egito antes de tirar os filhos de Israel, como Deus castigou o exército de Faraó lá no Mar Vermelho, como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, como Deus no passado enviou o dilúvio para matar aquela geração. Deus vai fazer isso no futuro. Eu já falei sobre isso. A ira de Deus exige que os justos sejam recompensados e os pecadores, os incrédulos, os malfeitores sejam punidos. E a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, está cheio disso. De textos que falam sobre a ira de Deus. Agora, claro, a ira de Deus é justa, não é? A ira de Deus não é um reflexo da natureza pecaminosa, porque Deus nem natureza pecaminosa tem. Mas é uma ira que é justa. Então, no capítulo 14, versículos 10 e versículo 19, fala sobre esta ira de Deus. Capítulo 14, versículo 10. E também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja que esse texto fala da ira de Deus. Versículo 19 diz: E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Mais uma vez é mencionado no capítulo 15, versículo 1, que nós já explicamos. João disse: Eu vi outro grande e admirável sinal do céu. 7 anjos que têm o quê? As 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Versículo 7, mais uma vez que esse texto que nós lemos. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E por que Deus vai derramar? Por conta do pecado, por conta da iniquidade que já existe hoje, mas vai se proliferar ainda mais durante o período tribulacional. E é interessante nós observarmos isso, que esta ira de Deus, por incrível que pareça, será uma oportunidade para que os homens se arrependam dos seus pecados.
E, infelizmente, muitos não aproveitarão essa oportunidade. Então, volte ao versículo 7 novamente, para nós relermos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos essas 7 salvas de ouro, cheias de quê? Da ira de Deus que vive para todo sempre. Veja o que diz o versículo 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. É interessante nós observarmos isso, que no Antigo Testamento nós vamos perceber que Deus se manifestava e a sua glória, ela era percebida, ela era perceptível através de uma nuvem. Isso ocorreu no tabernáculo, isso ocorreu no templo em Jerusalém. Vamos conferir? Se você dispõe de uma Bíblia, é muito importante que você acompanhe o nosso programa com a sua Bíblia. No capítulo 40, versículo de número 35. Aí eu vou falar, dar continuidade ao que nós havíamos dito. No capítulo de número 13, os filhos de Israel. Capítulo 13 do Êxodo. Sai do Egito. No capítulo 14, eles atravessam o Mar Vermelho. No capítulo de número 15, o Cântico de Moisés. No capítulo 16, começa a peregrinação. No capítulo 19, chega na Península do Sinai, quando Moisés sobe o monte e Deus manda fazer o tabernáculo. Capítulo de número 25, de forma mais específica, Deus disse que Moisés faça o tabernáculo. E dos capítulos 25 até o capítulo 39 do Êxodo, é Deus dizendo como deveria ser o tabernáculo. O véu, os objetos, os utensílios, os materiais, como deveria ser cada objeto daquele. Por quê? Era uma sombra daquilo que era celestial, então teria que ser de acordo com o modelo que Deus deu. E é interessante que no capítulo 40 o tabernáculo é erguido. Foram feitos todos os utensílios, todos os objetos. O capítulo 40 é o momento de erguê-lo. E o que foi que aconteceu lá no capítulo 40, versículo de número 35? Veja que é epígrafe. O título do capítulo 40 diz: Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. A partir do versículo 17, o título diz: o tabernáculo é levantado. Eu fico imaginando, né? Aquele momento glorioso, embora que fosse aqui na terra, mas para os hebreus, é como se chegasse o momento em que juntasse cada peça, colocar tudo no seu devido lugar, conforme o modelo. Aí no capítulo 40, versículo 35, eu quero ler os versículos 34 e 35, que fala sobre a nuvem cobre o tabernáculo. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é aquela coluna de nuvem que guiava os filhos de Israel, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, Shekinah, a glória de Deus. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aquela coluna de nuvem era como que a glória, a Shekinah de Deus naquele tabernáculo. No primeiro livro dos Reis, que é a ocasião agora que Salomão está consagrando, dedicando, inaugurando o templo lá em Jerusalém, capítulo 8 fala exatamente sobre isso, do primeiro livro dos Reis, dedicação do templo. Você vai perceber aí no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: e sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Nós poderíamos ler ainda Isaías capítulo 6, versículo 4, naquela visão de Isaías do trono. Nós poderíamos ler ainda Ezequiel capítulo 4 e versículo 4, que fala da glória, da Shekinah, da presença de Deus, que foi percebida aqui na terra, tanto na inauguração do tabernáculo, quanto na dedicação do templo em Jerusalém. Mas que coisa interessante, mais uma vez, agora no céu, agora a glória não estava na terra, a glória de Deus estava lá no céu. Abra o texto mais uma vez, capítulo 15, versículo 8, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí João diz: e o templo
encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. Em outras palavras, a visão que João teve foi uma visão semelhante à que Moisés e Arão tiveram lá do tabernáculo, e foi uma visão semelhante à que Salomão e os sacerdotes tiveram lá na ocasião da dedicação do templo, conforme nós já lemos na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo capítulo 40, versículos 35 e 36, e também primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 10, ou por que não dizer também aquela visão de Isaías, capítulo 6, versículo de número 4. E João teve essa visão agora daquele tabernáculo e viu a glória de Deus, né? Abre o texto mais uma vez para nós concluirmos. Aí ele diz: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, da mesma forma, ou da mesma maneira como quando o tabernáculo foi erguido, ninguém podia entrar no tabernáculo. Da mesma maneira, quando o templo em Jerusalém foi erguido, foi inaugurado, foi consagrado, foi dedicado a Deus, ninguém podia entrar naquele templo, porque a glória, a Shekinah de Deus estava presente. Algo ocorreu lá naquela visão de João. Ele viu o tabernáculo, ele viu a glória de Deus, com um detalhe: ninguém podia entrar agora até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E é exatamente no capítulo de número 16, a partir do versículo 1, que nós vamos estudar o que vai ocorrer aqui na terra quando esses anjos começarem a derramar as suas taças. Então nós vamos perceber que há uma certa diferença entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Por isso que são separados em 2 capítulos. O capítulo 15, João estava tendo aquela visão do céu, daquela multidão que estava lá naquele mar de vidro, daquela multidão que estava exaltando a Deus. João estava tendo aquela visão do tabernáculo, do templo, de onde saíram os 7 anjos. João estava tendo aquela visão do animal que deu aos 7 anjos as salvas com as 7 pragas da ira de Deus. A partir do capítulo 16, João vai descrever o que vai ocorrer na terra. À medida em que cada anjo vai derramando aquele cálice ou aquela taça da ira de Deus, nós vamos perceber as catástrofes que serão derramadas sobre a terra. E detalhes agora, catástrofes de forma específica. Haverá taças que serão derramadas sobre o oceano, haverá taças que serão derramadas sobre as águas potáveis, haverá taças que serão derramadas sobre aqueles que têm a marca da besta, ou o sinal da besta. Haverá pragas e juízos que serão derramadas sobre o trono da besta, o lugar do governo, vamos dizer assim, a sede do governo do anticristo no futuro, enfim. Mas todas essas 7 pragas nós estudaremos nos próximos programas, se Deus assim nos permitir.